Boa tarde a todos. Mais uma aula de plantas daninhas e métodos de controle. Eu sou a professora Elza Alves Correia e o nosso assunto hoje é o controle de plantas daninhas, tá? Então, o controle, ele pode ser feito de várias formas. Vai depender do tipo de manejo de solo que você tem. Tá? Então, se você está trabalhando numa área com plantio direto, né, as suas únicas formas de controle são o controle físico, pela utilização de palhada na quantidade adequada por hectare, né? Então, não adianta você ter palha e essa palha está heterogênea na sua área, porque isso não vai funcionar direito, e também a utilização de produtos químicos. No caso, para controlar plantas daninhas, nós usamos os herbicidas. Se você estiver trabalhando numa área de plantio convencional, onde há movimentação do solo, além de você poder utilizar os herbicidas, você também vai poder fazer o controle mecânico, tá? Utilizar grade, utilizar outros implementos para o manejo de plantas daninhas, tá? Então, o controle, ele é dependente do tipo de solo, de manejo de solo que você está trabalhando na sua área de produção. De uma forma ou de outra, esse controle, ele tem que ser feito durante alguns momentos, né? Como nós vimos lá na aula de períodos de interferência, o momento chave de manejo de planta daninha é a pré-emergência, antes de você semear a cultura, antes da planta daninha germinar, né? Nesse caso, você vai usar o herbicida de pré-emergência com residual, né? Então, o que é o residual? É um período após a aplicação, aonde o produto, o herbicida, ele fica agindo no solo, tá? E cada herbicida, em função da sua característica físico-química, tem um período residual diferente. Tem produtos com residual de 30 dias, produtos com residual de 60, de 90, tá? Aí vai depender do objetivo e da cultura que você está trabalhando. Beleza, fiz a aplicação do pré-emergente, né? Então, o pré-emergente vai ser feito a aplicação antes da emergência, ufa, ainda bem, né? Antes da emergência da cultura e da planta daninha, ou só da planta daninha. Ele vai ser aplicado sobre o solo, tá? Então, são produtos que nós temos que tomar muito cuidado com a questão de dosagem, né? Porque como não tem nenhuma planta para absorver, ele pode lixiviar, mas isso daí é outra história que nós vamos contar mais para frente, tá? Então, na pré-emergência é um momento de aplicação, após a emergência também, né, é um momento que a gente pode fazer o manejo com pós-emergente, tá? Ou, se você está trabalhando com plantio convencional, né, nesses momentos a gente entra com os implementos. Então, a ocorrência da planta daninha na área agrícola, ela pode ocorrer desde a pré-implantação, na implantação, na formação, na produção e na pré-colheita. Ou seja, em todos os momentos de manejo, né, da minha cultura, as plantas daninhas podem ocorrer. E aí, como nós vimos lá, no manejo de pós-emergência vai ser exclusivamente no PCPI e o manejo pré-colheita, né, que a gente vai utilizar os pós-emergentes para esse fim. Tá? Então, todo o cultivo, né, as plantas daninhas vão ocorrer, e aí nós vamos selecionar as formas de controle, tá? Bom, o principal, gente, de longe, a forma de controle mais eficiente é o preventivo, tá? Então, nós não podemos deixar uma planta daninha que não está presente na nossa área entrar, tá? Então, se eu não tenho tiririca, se eu não tenho uma guanchuma na minha área, vamos prevenir. Prevenir como? Limpeza de máquinas, limpeza de implementos, né? Seleção de sementes certificadas, fiscalizadas, que não tenham presença da planta daninha na sacaria, tá? Então, o controle preventivo, de longe, é o mais eficiente. Se eu estou trabalhando com hortaliça, tá? Vou utilizar esterco, né, para manejo de solo. Cuidado da onde está vindo esse esterco, porque ali pode conter
semente de planta daninha, pode conter tubérculos de tiririca, que eles permanecem vivos no esterco, tá? Então tem que ser um esterco bem curtido, para que não tenha problema aí de introdução de plantas daninhas que não tinha na sua área. O método cultural, tá? A gente sempre fala que a principal forma de controle de planta daninha é a própria cultura. Tá? Então, a principal forma de manejar é selecionar melhor os cultivares que eu vou utilizar na minha área. Tá? Então, respeitar as questões de fotoperíodo, questão de espaçamento, distância entre plantas, né? O stand final, toda essa questão de plantabilidade tem que ser respeitada para que a cultura cresça rápido. Quanto mais rápido a cultura crescer, mais rápido ela vai fechar o dossel, né? Então, a entrelinha, uma linha, outra linha. Quanto mais rápido a cultura cresce, ela fecha esse dossel e a entrelinha vai ficar sombreada. Entrelinha sombreada não tem germinação de planta daninha. E se tiver essa germinação vai formar plântulas não tão agressivas, né, por causa do sombreamento. A gente já viu que a maioria das plantas daninhas tem sementes com fotoblastismo positivo, ou seja, ela depende da luz, de uma certa qualidade de luz para germinar. Se tem o sombreamento, a hora que passa a luz, né, as folhas da cultura filtram a luz, e a luz que vai chegar lá no solo é uma luz de baixa intensidade, de baixa energia, e aí o banco de sementes acaba não germinando, tá? Então, o manejo da cultura é a nossa principal ferramenta para controlar planta daninha e para reduzir os processos de competição, tá? Bom, antes da cultura dominar a minha área, né, nós podemos lançar a mão aí do controle mecânico. O controle mecânico, ele é composto por aração, gradagem, roçada ou utilização de cultivadores, tá? Aquilo que nós falamos, a forma com que eu vou controlar a planta daninha, efetivamente, vai depender do tipo de manejo de solo. Se eu estou trabalhando em áreas de plantio direto, isso daqui não vai acontecer, né? Então, eu não posso usar um manejo mecânico. Aí eu tenho que focar no manejo preventivo, no manejo cultural, né? E aí no manejo físico e químico, tá? Manejo físico, né? É a utilização de plásticos, né? Aqui a gente está falando de manejo em hortaliças, tá? Em áreas pequenas. Utilização de lâmina d'água. Lâmina d'água, a gente está falando do cultivo de arroz, principalmente, né? O arroz de várzea. A eletricidade, que não é uma forma de manejo tão comum, né? Aqui no país, aqui no Brasil, né? Ela é utilizada em algumas áreas, mas coisa assim muito específica pela sua dificuldade mesmo, tá? E o principal método de manejo físico de planta daninha é a palhada, tá? Então, a palha, junto com a cultura, são as nossas principais ferramentas para reduzir população de planta daninha na área, reduzindo assim a competição, a interferência e reduzindo a possibilidade de perdas, né, de produção em função da presença dessas plantas daninhas. O controle biológico, que não é um controle tão efetivo, porque como nós falamos já em algum momento aí da disciplina, planta daninha não tem agentes biológicos específicos, tá? Então, eu não tenho um inseto ou um fungo que ataque só guanchuma, por exemplo, né? Que controle a guanchuma e não ataque minha cultura. E se eu controlar só a guanchuma, não vai pegar no picão preto, não vai pegar no caruru, não vai pegar no carrapicho de carneiro, não vai pegar na beldroega, não vai pegar na trapoeraba, não vai pegar no leiteiro, não vai pegar... Enfim, né? Nós temos muitas comunidades, muitas espécies de plantas daninhas ocorrendo ao mesmo tempo na minha lavoura. E aí eu não tenho agentes específicos para o controle dessas plantas daninhas todas que estão ali juntas. Então, o manejo biológico, ele se torna mais complexo, né, e ele não tem tanta eficiência, assim, para a planta daninha, tá?
E o manejo integrado, que é o que nós fazemos, né? É aqui que a gente obtém os maiores sucessos. Opa, não falei do químico, né? Os maiores sucessos no controle. Então, se eu estou falando de plantio direto, eu tenho que aplicar os métodos de prevenção, eu tenho que aplicar os métodos culturais, que são os mais eficientes, né? Entro com um método de controle físico, que é a palhada. Então, a palhada, ela tem que ter qualidade e ela tem que ter quantidade. Não é simplesmente ter palha, tá? Então, a palha pode ter pouquinho, né? Então, existe uma quantidade adequada, né? A gente fala aí entre 4 toneladas de palha por hectare, e essa palha tem que estar distribuída uniformemente na minha área, tá? Então, ela não pode ter um monte de palha num lugar e outro lugar sem palha, porque aí não vai funcionar. O plantio direto não vai ser eficiente, tá? Então, utilização de palhada e utilização de herbicidas, tá? Então, a gente vai ver que herbicida, entender herbicida é um grande filão aí da nossa disciplina, tá? Então, a gente vai falar muito de herbicida, porque é aqui que mora o perigo, tá? É aqui que o bicho pega. Então, aqui que a gente vai gastar mais tempo da disciplina. Então, a gente trabalhando com herbicidas de pré-emergência, de pós-emergência. Se eu estou trabalhando em área de plantio convencional, eu posso entrar com pré-plantio incorporado, tá? Então, herbicidas de PPI são ferramentas valiosíssimas, né? Em condição de manejo convencional, que nós temos que utilizar, tá? Então, a gente aplicar todas as formas de controle de maneira eficiente, a gente vai reduzir a interferência, né? A gente vai reduzir a população de plantas daninhas na área. E a escolha do método, né? Lembrando que nós falamos que nós temos que integrar os métodos. E os métodos que serão escolhidos, eles têm o objetivo principal de evitar as perdas devido à interferência da planta daninha na cultura, beneficiar as condições de colheita, né? Então, o manejo pré-colheita é fundamental também, porque lá na pré-colheita, as plantas daninhas de germinação tardia vão se desenvolver. Então, é aqui que a gente tem que controlar para evitar problema no processo, tá? A seleção de métodos, ela tem como objetivo também evitar o aumento da infestação, tá? Aquilo que nós falamos com relação à sementeira. Cada planta que tem a sua sementeira caindo no solo, formando banco de sementes, a gente vai gastar até 7 anos para controlar. Tá? Então, são 7 anos de manejo em função de dormência de sementes, né, nessa área por causa de uma planta. Imagina todo o ciclo gerando banco, caindo semente, gerando banco. Isso leva anos, né? Talvez a gente nem consiga controlar essas espécies. Então, a gente tem que selecionar formas de controle. O controle tem que ser sempre antes da floração da planta daninha, antes de formar a sementeira, para que a gente evite esse aumento da infestação, tá? E o principal, né? A gente tem que evitar a contaminação do ambiente. É por isso que a gente gasta tanto tempo da disciplina falando de herbicida, né? Por quê? Porque nós temos que entender as características físico-químicas desses produtos para a gente sempre selecionar o produto adequado para o momento adequado, tá? Então, não é em todo o ciclo que a gente aplica no período crítico de prevenção à interferência ou pré-emergência, e dependendo do tipo de solo, do pH do solo, tá? Da quantidade de matéria orgânica, é o tipo de herbicida que nós vamos escolher. Nós vimos, né, que existem milhares de herbicidas, milhares não, né, mentira, estou exagerando, centenas de herbicidas registrados. Existe um guia, né, um livro imenso, né, super grosso. Nossa, esse fundo não deixa a gente ver as coisas. Vou arrancar esse negócio. Um livro, né, que nos mostra as características do produto, a dosagem, para que cultura ele pode ser usado, qual planta daninha ele controla, tá? Então, a gente precisa saber selecionar o produto correto para a cultura, o momento exato, para que a gente não faça bobagens, tá? Então, muitos problemas que a gente vê de contaminação de solo, gente, por incrível que pareça, olha só, a gente fala, qual que é a matemática básica do engenheiro agrônomo? Qual que é a nossa matemática fundamental?
Regra de 3, não é? É isso, né? E quando, deixa o Eduardo me escutar falando isso, ele me xinga, né, gente? E quando a gente vai fazer cálculo de dose de produto, é a regra de 3 que a gente usa. Não tem outra matemática para fazer cálculo de dose, é a regra de 3. E os agrônomos erram muito, e muito feio. Você fala assim, professora, eu errei só uma vírgula, né? Mas uma vírgula pode te dar 5,3 ou 53 gramas. E de 5,3 gramas para 53, a diferença é violenta, né? Se você ia precisar de apenas 5,3 gramas por hectare do produto e você aplica 53, olha a quantidade de produto que você está aplicando errado na sua área. Tá? Então, gente, nós temos que ficar muito atentos, muito atentos. Aprender a fazer os cálculos de dose, que nós vamos aprender certinho, a questão de concentração de produto. Se eu tenho um glifosato, por exemplo, de 360 gramas de equivalente ácido, né, por litro de produto, e eu tenho um outro que é pó, que é 720 gramas por quilo, né, a diferença é imensa, é o dobro da dose. Então, eu tenho que aprender a fazer o cálculo e considerar as concentrações do produto. Isso tudo é regra de 3. E o povo erra muito. E isso gera problema de contaminação ambiental. Tá? Quando eu falo de pré-emergente, principalmente, pré-emergente tem residual. Se eu erro dose, né, então eu tenho um produto que tem um residual de 60 dias e eu aplico o dobro da dose, né, ou eu erro só a vírgula, né, ou só faltou um zero, né, e isso pode me gerar um problema ambiental violento. Tá? Então, nós temos que estar muito atento a isso. Porque, gente, o problema não é o agrotóxico. O agrotóxico, ele é testado, ele é pesquisado, são anos de estudo para a gente lançar um produto no mercado, tá? Para herbicida. Eu falo de herbicida porque eu entendo um pouquinho de herbicida, tá, gente? Os outros. Mas, assim, quando você fala de um inseticida, de um fungicida que foi lançado hoje, você pode ter certeza, foram pelo menos 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. Não é com 6 meses que descobriu a molécula e ele já está lá para ser vendido. Não é. O agrotóxico não é o problema. O problema é a utilização errada desses produtos. O problema é entender de fazer conta, cálculo de dose, que é fundamental. Período de carência, que é fundamental. No nosso caso, de herbicida residual, que é fundamental a gente entender de cada produto para a gente poder fazer o uso correto desses produtos. O Brasil só é o que é em agricultura, né? A gente ganha recordes. Vocês já devem ter visto que esse ano nós vamos ter safra recorde, uma safra que a gente nunca teve antes. E isso tudo se deve às tecnologias. E os agrotóxicos fazem parte dessas tecnologias. Só que nós temos que saber usar. E quem usa errado? Não são as grandes fazendas, não, os grandes produtores. Por quê? Porque eles são fiscalizados. Quem erra, quem se intoxica, quem tem problema são os pequenos produtores, porque eles não seguem as regras básicas dos produtos. É claro que isso que eu estou falando para vocês não é uma regra geral, tá? Mas é o que a gente observa na maioria dos casos, infelizmente. Grandes fazendas têm técnicos, né, que ganham para isso e se eles fizerem errado, eles estão na rua, né? Então, eles têm que prezar pelos seus empregos principalmente. Mas a gente tem que estar atento, gente. O problema não é o agrotóxico, o problema é a forma com que ele é usado, tá? E aí a gente vai banir o agrotóxico porque ele é usado errado? Não, a gente tem que aprender a usar, porque é uma tecnologia que está aí e serve para o nosso benefício. Tá? E não é qualquer lugar que você vai usando herbicida, não. Tá? Então, você tem que ter um momento correto, a cultura adequada, né? Se a gente fala de cinturão de produção de hortaliça, né? Produção de hortaliça, a maior parte do manejo aí é manejo de cultura familiar, né? E aí não precisa usar produto mesmo. Produto agrotóxico, herbicida, você usa em grandes lavouras, em grandes áreas, né? Você tem um quintal na sua casa, vai capinar, né? A melhor forma que existe. Tá? Então, se você não precisa usar, não vamos usar. Né? Nossa região aí de Mata Atlântica, né?
Região de produção de alimentos dos quilombos da região caiçara, não precisa usar esses produtos, dá para trabalhar com manejo orgânico tranquilamente, né? A gente observa muitas hortas, né, nas grandes cidades, não precisa usar produto, a gente consegue fazer manejo orgânico. Agora, quando a gente fala de grandes áreas de produção, você pega aí 50 mil hectares, você não consegue capinar isso, né? Então, aí os agrotóxicos se fazem necessários. Mas se a gente usar os produtos da forma correta, com que são indicados na bula, nos rótulos, nos compêndios, né, a gente não tem erro, não tem problema de contaminação, não tem nada. Mas tem que ser feito da forma correta. Tá? A gente vai voltar a falar muito dessa questão de contaminação ambiental quando a gente for falar de degradação desses produtos, tá? A gente vai falar bastante de questão de degradação no solo, característica físico-química de cada produto, relacionado com a análise de solo, tá? Então, análise de solo a gente vai usar muito para recomendar herbicida de pré-emergência. Porque se eu estou trabalhando com herbicida com solo arenoso, eu tenho que ter uma dosagem. Se o solo é argiloso, é outra dosagem do mesmo produto, tá? Isso por causa de CTC. Então, a CTC vai acabar segurando a molécula de herbicida, né? Ou se eu tenho solo muito arenoso, eu tenho risco de percolação do produto no solo. Então, eu tenho que ter dosagens diferentes. E aí entra a nossa regra de 3, né? Nossa matemática, que tem que ser muito bem entendida e muito bem aplicada. Tá? Então, a gente vai voltar a falar muito dessas questões aí de contaminação, tá? Mas aqui a gente vai falar de manejo, né? Então, o manejo preventivo diz respeito à limpeza de roupa, de calçado de trabalhador, limpeza de roda de trator, partes dos implementos que trabalham solo, limpeza de margens de estrada, de cercas, de canais de irrigação, tá? Fermentação de esterco e materiais orgânicos, como nós falamos, né? Então, se você está trabalhando com a área de produção orgânica que se usa o esterco, né? Em registro a gente tem algumas áreas de banana com produção orgânico que o pessoal usa esterco de frango, cama de frango ou cama de peru, tá? Cama de frango, cama de peru não tem tanto problema, porque a cama de frango é retirada de aviários, né? Então, essas aves, elas não consomem grama, não consomem pasto. Agora, quando a gente usa esterco bovino, aí o cuidado tem que ser grande, né? Porque a gente não sabe o que tem na pastagem que esse gado tá consumindo. Se for braquiária, por exemplo, consumir semente de braquiária, a semente vem no esterco, apesar de passar em todo o trato digestivo, a semente permanece lá, porque ela tem um tegumento muito espesso, né? Então, semente de braquiária, semente de muitas outras plantas daninhas, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Outra questão que é importante, às vezes o produtor aplica herbicida, o Tordon, por exemplo, né? O Tordon é um problema, porque ele tem carência. Então, se o produtor aplicou esse herbicida no pasto, ele tem que esperar um certo período para poder levar o gado para o pastejo. Se ele não espera, o gado consome a braquiária ou a pastagem com a presença do herbicida na sua folhagem. E esse herbicida passa pelo trato digestivo do animal, não causa problema, né? Mas a hora que você vai usar o esterco na sua horta, vai ter o resíduo do herbicida, tá? Então, a gente tem que estar atento da onde está vindo o esterco que eu estou comprando. Porque ele pode ter semente de planta daninha ou ele pode ter resíduo de herbicida se o produtor não respeitou o período de carência do herbicida, tá? Prestem atenção, o problema não é o herbicida, é a utilização errada, né? E o não respeito ao período de carência necessário, tá? Então, vamos ficar atentos. Sacos de mudas isentos de semente de planta daninha, tá? Temos que tomar cuidado. Quando a gente vai utilizar mudas, né, tem que ver como é que está o substrato aí, para a gente não inserir planta daninha em áreas que não tem. Sementes de culturas descontaminadas, né, então o sementeiro tem que seguir a legislação, a gente tem sempre que comprar semente certificada ou semente fiscalizada, para evitar a inserção de plantas daninhas indesejadas. Óbvio, né, se a planta daninha é indesejada.
O isolamento de áreas, se a gente está com problema para poder fazer um manejo adequado, e quarentena de animais trazidos de outras áreas em função desse problema aí com o esterco que eu falei para vocês, tá? Isso tudo manejo preventivo, ó. Muda, né? Então, aqui era uma área de citros, a muda veio com semente de corda de viola junto, cresceu, a corda de viola dominou toda a área ali ao redor, tá? Então, isso daqui era uma planta de laranja que já estava, aqui tinha uma mudinha que eles plantaram, né? Para poder, porque a outra que estava aqui acabou morrendo, e a muda que foi plantada trouxe essa corda de viola junto, né? Então, aí a corda de viola sufocou a muda que estava recém-plantada e está sufocando também essa outra planta que era produtiva e deixa de ser produtiva em função da corda de viola subir e atrapalhar todo o processo fotossintético. O controle cultural, né, diz respeito à utilização do espaçamento reduzido, né, da densidade de semeadura adequado, de cultivares de porte moderno, né, principalmente quando a gente fala de milho, né, pela forma de inserção das folhas, né, isso é importante porque aí o dossel, né, tem o fechamento das entrelinhas e o sombreamento, isso é fundamental. Cultivares com desenvolvimento rápido, né, então é fundamental a gente entender as necessidades de fotoperíodo de cada cultivar que a gente vai utilizar, para que ele tenha um crescimento adequado, né, e feche essa entrelinha rapidamente. Isso tudo, gente, é para reduzir os processos de competição, né? E quando a gente fala de competição, lembrar sempre que nós estamos falando de competição da planta daninha com a planta cultivada por questões de água, nutrientes, espaço e luz, tá? Por causa da fotossíntese. Então, tudo isso é para que a gente tenha um estabelecimento rápido da cultura e redução de competição, perdão. Tá? A questão de rotação de culturas. Quando a gente faz rotação de culturas, a gente está trazendo vários benefícios para o solo, pela questão de exploração de áreas diferentes desse solo, né? Então, fazer rotação entre mono e dicotiledôneas, a estruturação do sistema radicular vai fazer com que a dicotiledônea forneça uma descompactação, né, aí do solo, a monocotiledônea vai fazer uma aeração maior em função da distribuição das suas raízes, e o principal, quando a gente fala de rotação de cultura, nós temos a necessidade de fazer rotação de herbicidas, rotação de mecanismo de ação de herbicidas, tá? Isso é fundamental para que a gente não tenha problemas de resistência de plantas daninhas, tá? E a liberação de compostos alelopáticos, que a gente vai falar disso também. Questão de plantio direto, fundamental, principalmente por causa da formação de uma quantidade de palha adequado, né, na área que nós vamos trabalhar, tá? Então, esses são pontos, né, de manejo cultural que nós temos que utilizar para reduzir a competição, tá? E reduzir a interferência das plantas daninhas sobre nossas plantas cultivadas. Tá? Isso daqui é para a gente observar, né, o quanto o manejo de culturas, né, a rotação de culturas é importante e o quanto isso reduz a presença de plantas daninhas. Isso daqui é um exemplo, né, da contaminação do solo com tiririca. Olha só, nós temos lá um sistema de cultivo de milho e de feijão. No cultivo de milho, né, nós temos lá milho para silagem, no plantio direto e plantio convencional. Olha só, plantio direto, você vai ter lá 250, 120 plantas de tiririca por metro quadrado. Quando a gente fala de cultivo convencional, mais de 1.000. Olha a diferença, tá? Então, ó, se você tem lá cultivo de milho e a cultura anterior foi milho para silagem em plantio direto ou milho para grão em plantio direto, ó, você tem uma diferença no número de plantas de tiririca. Quando você fala de plantio convencional, no plantio convencional, o que vai acontecer? Você não tem palha,
né? O solo está descoberto, então não tem, não ocorre o filtro de luz, né? Não ocorre o abafamento do solo aí com a palha. Não abafamento, tá, gente? É essa barreira física, né? Que a palhada é uma barreira física. Então, você vai ter uma presença muito maior de plantas de tiririca. Olha só, no feijão, né? O feijão, no plantio direto da cultura anterior, milho de silagem ou milho de grão, né? No plantio direto, você observa a presença de muito menos planta de tiririca. Por que que é a mesma forma, ó, cultura anterior, direto, mesmo milho, silagem, milho, grão, milho, silagem, milho, grão, plantio direto, por que que no milho deu mais tiririca do que no feijão? Pelo hábito de crescimento, né? O milho, ele tem as folhas que crescem mais para cima, assim. Né? O feijão não, ele já se espalha, e isso faz com que tenha uma cobertura de área de entrelinha muito maior, né? E isso vai impedir o crescimento das plantas de tiririca. No plantio convencional, você tem mais plantas, presença de mais tiririca do que no plantio direto. Tá? Então, a gente observa como é importante a questão do manejo de cultura para você reduzir a população de tiririca. Tá? E isso vale não só para tiririca, mas para todas as plantas daninhas. No plantio direto, a gente tem uma presença muito menor do que no plantio convencional, e aí, dependendo do porte, né, do hábito de crescimento da cultura e do que você tem na sua entre-safra, né, o que você tem na sua cultura anterior, você vai ter uma população de plantas daninhas muito menor. Então, se você tem que utilizar herbicida, né, você observa que no plantio convencional você vai usar muito mais herbicida do que no plantio direto, tá? E se você tem culturas com crescimento que dominam a área mais rápido, você vai, às vezes, você nem precisa usar herbicida, só o manejo da cultura já te possibilita aí a redução de competição por plantas daninhas, tá? Então a gente observa como é importante a questão do manejo preventivo e do manejo cultural para a gente reduzir a interferência de plantas daninhas, tá? Tá? Então, com manejo cultural, né? Então, a gente observa ó, a questão do plantio direto, olha só, formação de palhada, né? Então, aonde tem palhada, você tem aí um controle físico da planta daninha, né? Pela liberação de substância alelopática da palha, pela filtragem de luz, tá? Pela formação né, de uma quantidade grande de palha, você tem todos esses benefícios. Aqui nessa figura do lado, ó, a gente não tem palhada, é um plantio convencional, aí a gente já observa a planta daninha crescendo. Mas aquilo que nós falamos, essa fase aqui que o milho tá, ó, então ele tá no espaçamento entre linha correto, num espaçamento, né, num estande entre plantas adequado, então está certinho o espaçamento de plantas, e isso faz com que a planta daninha que cresceu aqui embaixo, ela não tenha tanta agressividade por causa da filtragem de luz. Então, você observa que aqui está escurinho, né, não está passando tanta luz, isso faz com que o banco de sementes permaneça sem germinação, porque, como nós falamos, a maior parte das plantas daninhas tem suas sementes o fotoblastismo positivo, precisa de uma certa quantidade e qualidade de luz para germinar. Se essa qualidade não chega, ela não germina. E as que germinam, que a maioria são C4, elas precisam de luz para fotossíntese, né? Então, isso não está ocorrendo, então elas não têm problemas com competição. Elas vão permanecer aqui, quietinhas, desse jeito, e não vão gerar problema de competição. Então, nesse caso, não precisa fazer controle, não precisa aplicar herbicida nenhum, tá? Então, o controle cultural é fundamental para reduzir a utilização de herbicidas nas áreas de plantio, tá? Então, aqui a palha, olha a coisa mais linda do mundo isso, né? Então, é o plantio direto com uma quantidade de palha adequada, então só vai passando o disco de corte aqui e fazendo a semeadura, tá? Então, a gente espera que nossas áreas estejam sempre nessa situação. E aí, o controle mecânico, tá? Então, gente, nós estamos no nosso horário, né, de encerrar a aula de hoje. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente volta falando do controle mecânico de plantas daninhas, tá ok? Então, eu agradeço a audiência de vocês. Por hoje é só. Nos vemos no próximo
encontro. Obrigada.